Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Ação Humana, capítulo 15, o mercado, item 3, capitalismo. Essa palavra tão assustadora, né? Vamos lá, compartilhando. Item 3, capitalismo, sem delongas, até porque vamos tratar de um assunto que demandou aí do nosso querido Mises algumas páginas. Todas as civilizações, até os dias de hoje, foram baseadas na propriedade privada dos meios de produção. Então, olha que afirmativa bem categórica, bem forte, bem profunda, porque todas, não são algumas, as civilizações, até os dias de hoje, foram baseadas na propriedade privada dos meios de produção. No passado, civilizações e propriedade privada sempre andaram juntas. Aqueles que sustentam que a economia é uma ciência experimental e, apesar disso, recomendam o controle estatal dos meios de produção se contradizem lamentavelmente. Se pudéssemos extrair algum ensinamento da experiência histórica, este seria o de que a propriedade privada está inextricavelmente ligada à civilização. Então, o que o Mises está dizendo é o seguinte: olha, nós já sabemos, por tudo que nós vimos aí nos capítulos anteriores, que a ciência econômica não é uma ciência experimental. Mas, se apesar disso, né, que ela não seja, as pessoas que recomendam o controle estatal, que normalmente são as pessoas que defendem que a economia é uma ciência experimental, recomendam o controle estatal dos meios de produção, então se contradizem lamentavelmente. Por quê? Porque se nós pudéssemos extrair, lembra que nós vimos, a gente só pode compreender a história, nós não podemos deduzir as coisas a partir da história como algo que nos permita induzir assertividades futuras, né? De tal forma que, se pudéssemos extrair algum ensinamento da experiência histórica, este seria o de que a propriedade privada está inextricavelmente ligada à civilização. Não há nenhuma experiência que mostre que o socialismo poderia proporcionar um padrão de vida tão elevado quanto o que é proporcionado pelo capitalismo. Como nota de rodapé, para um exame da experiência russa, da Rússia da União Soviética, ver Mises Planned Chaos, ou Caos Planejado. O sistema de economia de mercado nunca chegou a ser tentado de forma completa e pura, mas na civilização ocidental, desde a Idade Média, de um modo geral, tem prevalecido uma tendência no sentido de abolir as instituições que entravam, né, o funcionamento da economia de mercado, ou seja, que barravam o funcionamento da economia de mercado. Então, o que Mises está dizendo aqui, ó, o sistema de economia de mercado nunca chegou a ser tentado de forma completa e pura. Nunca chegou a ser tentado de forma completa e pura. Mas, na civilização ocidental, desde a Idade Média, de um modo geral, tem prevalecido uma tendência no sentido de abolir todas as instituições que barravam o funcionamento da economia de mercado. O constante progresso dessa tendência permitiu o crescimento populacional e a elevação do padrão de vida das massas a um nível sem precedente e até então inimaginável. O trabalhador americano médio desfruta de comodidades que fariam inveja a Cresos, Crasso, aos Médicis e a Luís XIV.
Os problemas suscitados pela crítica socialista e intervencionista à economia de mercado são puramente de ordem econômica e só podem ser tratados de maneira pela qual este livro tenta fazê-lo, por uma análise profunda da ação humana e de todos os sistemas imagináveis de cooperação social. O problema psicológico, em decorrência do qual as pessoas desprezam e menoscabam o capitalismo e chamam de capitalista tudo o que lhes desagrada e de socialista tudo o que lhes agrada, é um problema que diz respeito para a história e deve ser deixado a cargo dos historiadores. Mas há muitos outros temas que devemos colocar em evidência. Com relação a esse parágrafo, é importante nós deixarmos notado uma coisa importante. Mises coloca aqui o seguinte, que os problemas suscitados pela crítica socialista e intervencionista à economia de mercado são puramente de ordem econômica e só podem ser tratados da maneira pela qual este livro tenta fazê-lo, por uma análise profunda da ação humana e de todos os sistemas imagináveis de cooperação social. Lembram-se do que nós vimos no capítulo anterior sobre os ferramentais que nós temos para estudar a ação humana? É isso que ele está querendo dizer. Nós temos que ver como se comporta as nossas leis econômicas numa economia de mercado e como elas se comportariam numa economia estacionária, numa economia uniformemente circular, numa economia em repouso. Então, esse é o ponto-chave que Mises está colocando aqui. Os defensores do totalitarismo consideram o capitalismo um mal tenebroso, uma doença terrível que se abateu sobre a humanidade. Aos olhos de Marx, o capitalismo era um estágio inevitável da evolução do gênero humano, mas ainda assim, o pior dos males. Felizmente, a salvação estava iminente e livraria o homem definitivamente deste desastre, implantação do comunismo. É na sugestão da cabeça do Marx. Na opinião de outras pessoas, teria sido possível evitar o capitalismo se ao menos os homens fossem mais virtuosos ou mais habilidosos na escolha de políticas econômicas. Todas essas lucubrações têm um traço comum. Consideram o capitalismo como um fenômeno ocidental que poderia ser eliminado sem alterar condições que são essenciais ao pensamento e à ação do homem civilizado. Como elas não se preocupam com o problema do cálculo econômico, não chegam a perceber as consequências que seriam produzidas pela abolição desse cálculo. Não chegam a se dar conta de que o homem socialista, para cujo planejamento a aritmética não terá nenhuma utilidade, seria, na sua mentalidade, no seu modo de pensar, inteiramente diferente dos nossos contemporâneos. Ao lidar com o socialismo, não devemos subestimar essa transformação mental, mesmo se estivéssemos dispostos a suportar silenciosamente as desastrosas consequências que adviriam para o bem-estar material da humanidade. A economia de mercado é um modo de agir, fruto da ação do homem sob a divisão do trabalho. Todavia, isto não significa que seja algo acidental ou artificial, algo que possa ser substituído por outro modo de agir qualquer. A economia de mercado é o produto de um longo processo evolucionário. É o resultado dos esforços do homem para ajustar sua ação da melhor maneira possível para as condições dadas de um meio ambiente que ele não pode modificar. É, por assim dizer, a estratégia cuja aplicação permitiu ao homem progredir triunfalmente do estado selvagem para a civilização. Muitos autores raciocinam da seguinte forma: o capitalismo foi o sistema econômico que possibilitou as realizações maravilhosas dos últimos 200 anos. Portanto, está liquidado, porque o que foi benéfico no passado não pode continuar sendo benéfico nos nossos tempos nem no futuro. Tal raciocínio está em contradição flagrante com os princípios do conhecimento experimental,
Não é necessário, a essa altura, retornar novamente lá para trás à questão de saber se a ciência da ação humana pode ou não adotar os métodos experimentais das ciências naturais. Já sabemos que não. Mesmo se fosse possível responder afirmativamente a esta questão, seria absurdo questionar como esses experimentalistas, a rebus, o fazem. A ciência experimental argumenta que, se A foi válido no passado, será válido também no futuro. Não tem cabimento afirmar o contrário. Se A foi válido no passado, não o será no futuro. Isso não faria sentido para os experimentalistas. Você faz uma equação que diz que a quantidade de cimento dá maior resistência ao concreto. Se ela vale no passado, ela tem que valer no futuro. É isso que o Mises está dizendo. É comum censurar os economistas por terem um pretenso desinteresse em relação à história. Os economistas, segundo seus critérios, consideram a economia de mercado como o padrão ideal e eterno de cooperação social. Concentra toda a sua atenção no estudo das condições da economia de mercado, negligenciando todo o resto. Pouco lhes importa o fato de que o capitalismo só tenha surgido nos últimos 200 anos e que ainda hoje esteja restrito a uma área relativamente pequena da superfície terrestre e a uma minoria da população mundial. Houve no passado e há atualmente, continuam os críticos dizendo, outras civilizações com uma mentalidade diferente e com outras formas de conduzir os assuntos econômicos. O capitalismo, quando visto subespécie a eternitatis, é um fenômeno passageiro, um estágio efêmero da evolução histórica, uma mera transição da era pré-capitalista para um futuro pós-capitalista. Isso é o que os malucos marxistas, né, afirmam. Todas essas críticas são espúrias, são erradas. A economia não é, evidentemente, um ramo da história ou de qualquer outra ciência histórica. É a teoria de toda ação humana, a ciência geral das imutáveis categorias da ação e de seu funcionamento em quaisquer condições imagináveis sob as quais o homem age. Por assim ser, constitui a ferramenta mental indispensável para lidar com os problemas históricos e etnográficos. Um historiador ou um etnógrafo que, no seu trabalho, não aproveita da melhor maneira possível todos os ensinamentos da economia, está trabalhando mal. Na realidade, ele não aborda o objeto de sua pesquisa sem estar influenciado por aquilo que despreza como teoria. Está em cada instante de sua coleta de fatos pretensamente puros, quando os ordena e deles extrai conclusões, guiado por remanescentes confusos e deturpados de doutrinas econômicas perfunctórias, construídas desleixadamente ao longo dos séculos que precederam a elaboração de uma ciência econômica. Ciência econômica esta que refutou de forma definitiva aquelas doutrinas superficiais. Então, Mises está dizendo que, na realidade, o historiador, o etnógrafo, que no seu trabalho não aproveita da melhor maneira possível o estudo da praxeologia, lembra das ciências não históricas, onde cabia a verificação de todas as coisas nos dados das ciências naturais, da lógica da matemática e da praxeologia, e assim depois só restava o ferramental das ciências históricas, que é a compreensão. Então é isso que ele está dizendo aqui. A análise dos problemas da sociedade de mercado, a única forma da ação humana no qual o cálculo pode ser aplicado para planejar a ação, abre caminho para a análise de todos os modos de ação imagináveis e de todos os problemas econômicos com que se defrontam os historiadores e etnógrafos. Todos os métodos não capitalistas de gestão econômica só podem ser estudados a partir da hipótese de que também nesses sistemas possam ser usados os números cardinais para registro da ação passada e planejamento da ação futura.
É por esse motivo que os economistas colocam o estudo da autêntica economia de mercado no centro de suas investigações. Não são os economistas, e sim seus críticos, que carecem de senso histórico e ignoram o fator evolução. Os economistas sempre tiveram consciência do fato de que a economia de mercado é o produto de um longo processo histórico que começou quando a raça humana emergiu dos grupos de outros primatas. Os defensores do que erroneamente é chamado de historicismo pretendem desfazer os efeitos das mudanças evolucionárias. Ao seu ver, tudo aquilo cuja existência não possa ser rastreada até um passado remoto ou não possa ter sua origem identificada nos costumes de alguma tribo primitiva da Polinésia é artificial e ou mesmo ou até mesmo decadente. Consideram como prova de inutilidade e podridão de uma instituição o fato de ela ser desconhecida para os selvagens. Marx e Engels e os professores alemães da escola historicista exultaram quando tomaram conhecimento de que a propriedade privada é apenas um fenômeno histórico. Para eles, esta era a prova de que seus planos socialistas eram realizáveis. Vamos ver a nota de rodapé. O produto mais surpreendente desse modo de pensar muito difundido é o livro de um professor prussiano, Bernhard Laun, Die Geschlossene Wirtschaft. Né? Laun reúne uma vasta coleção de citações de obras etnográficas que mostram que muitas tribos primitivas consideravam a autarquia econômica como natural, necessária e moralmente boa. Conclui daí que a autarquia constitui o sistema de gestão econômica mais natural e mais conveniente, e que o retorno ao sistema autárquico é um processo biologicamente necessário. O gênio criador está em contradição com seus contemporâneos. Enquanto pioneiro das coisas novas e das quais nunca se ouviu falar, ele está em conflito com a aceitação cega de critérios e valores tradicionais. A seu ver, a rotina de um cidadão normal, do homem médio e comum, não passa de uma estupidez. Para ele, burguês é sinônimo de imbecilidade. Guy de Maupassant analisou o pretenso ódio de Flaubert à burguesia no seu Etude sur Gustave Flaubert, reeditado nas Ouvres complets de Gustave Flaubert, Paris, 1885. Flaubert diz Maupassant: I might le monde, isto é, gostava de circular na sociedade parisiense composta de aristocratas, de burgueses ricos e da elite de artistas, escritores, filósofos, cientistas, homens de estados e empresários, promotores no sentido do livro. Usava o termo burguês como sinônimo de imbecilidade e o definia da seguinte maneira: eu chamo de burguês quem quer que tenha pensamentos vis, pensée bassement. Portanto, é óbvio que, ao empregar o termo burguês, Flaubert não tinha em mente a burguesia como uma classe social, mas um tipo de imbecilidade que frequentemente ele encontrava nesta classe. Também tinha um maior desprezo pelo homem comum, le bon peuple. Entretanto, como tinha mais contato com gens du monde do que com operários, a estupidez dos primeiros o chocava mais do que a dos últimos. Essas observações de Maupassant são válidas não somente para Flaubert, mas também para sentimentos antiburgueses de todos os artistas. Incidentalmente, deve ser notado que, de um ponto de vista marxista, Flaubert é um escritor burguês e seus romances são uma estrutura ideológica do modo de produção capitalista ou burguês. Então, Mises já mostra a hipocrisia, obviamente, do Flaubert. Ah,
Continuando. Para ele, burguês é sinônimo de imbecilidade. Os artistas frustrados que se satisfazem em imitar os maneirismos do gênio, a fim de esquecer e de dissimular sua própria impotência, adotam essa terminologia. Esses boêmios chamam tudo o que lhes desagrada de burguês, desde que Marx tornou o termo capitalista equivalente a burguês. Estas palavras são empregadas como sinônimas. Nos vocabulários de todas as línguas, as palavras capitalistas e burguesas significam hoje tudo o que há de vergonhoso, degradante e infame. 11ª nota de rodapé. Os nazistas usavam a palavra judeu como sinônimo tanto de capitalista como de burguês. Guardem isso para quando aquele professor de história vier te dizer que os nazistas eram de direita, eram pessoas que ajudavam os capitalistas. Nazista nada mais era do Partido Social Trabalhista nazista, né? Era um partido socialista. Por outro lado, chama tudo aquilo de que gostam ou que prezam de socialista. O esquema de raciocínio é o seguinte: um homem arbitrariamente chama de capitalista tudo o que lhe desagrada e depois deduz dessa designação que aquilo que lhe desagrada é mal. Essa é a linha de raciocínio. Essa confusão semântica vai ainda mais longe. Sismondi, os apologistas românticos da Idade Média, todos os autores socialistas, a escola historicista prussiana e os institucionalistas americanos ensinaram que o capitalismo é um sistema injusto de exploração que sacrifica os interesses vitais da maioria da população em benefício exclusivo de um pequeno grupo de aproveitadores. Nenhum homem decente pode defender esse sistema insensato. Os economistas que sustentam o capitalismo é benéfico não apenas a um pequeno grupo, mas a todas as pessoas. São psicofantas da burguesia. Ou são obtusos demais para perceber a realidade, ou então são apologistas vendidos aos interesses egoístas da classe dos exploradores. Está vendo que Mises está sendo satírico, né? Provocando, obviamente, as bobagens que os socialistas, né, essa turma toda apregoa. O capitalismo, no entender desses inimigos da liberdade, da democracia e da economia de mercado, significa a política econômica defendida pelas grandes empresas e pelos milionários. Então, o capitalismo, no entender desses inimigos da liberdade, da democracia e da economia de mercado, significa a política econômica defendida pelas grandes empresas e pelos milionários. Diante do fato de que alguns, certamente não todos, capitalistas e empresários ricos nos dias de hoje são favoráveis a medidas que restringem o livre comércio e a competição e resultam em monopólio, dizem. O capitalismo contemporâneo defende o protecionismo, os cartéis e a abolição da competição. É verdade. Acrescentam que, num certo período do passado, o capitalismo inglês era favorável ao comércio livre, tanto no mercado interno como nas relações internacionais. Isto ocorria porque, naquela época, os interesses de classe da burguesia inglesa eram mais bem atendidos por essa política. Entretanto, as condições mudaram e hoje o capitalismo, isto é, a doutrina defendida pelos exploradores, é favorável a outra política. Já foi mostrado que a tese deforma grosseiramente tanto a teoria econômica como os fatos históricos. Né? Vai mandar lá para a gente ver lá atrás, né? Ver página 111, na página 115. Já falamos sobre isso. Houve e haverá sempre pessoas cujos interesses egoístas exigem proteção para situações já estabelecidas. E que Mises está colocando aqui? Os empresários de conluio, aqueles que grudam no Estado, depois que crescem não querem que ninguém mais cresça. Houve e haverá sempre pessoas cujos interesses egoístas exigem proteção para situações já estabelecidas e que esperam obter vantagens de medidas que restringem a competição. Empresários envelhecidos e cansados
bem como os herdeiros decadentes de pessoas que foram bem-sucedidas no passado, não gosta dos ágeis parvenus, que ameaçam a sua riqueza e posição social eminente. Seu desejo de tornar rígidas as condições econômicas e de impedir o progresso pode ou não ser realizado, dependendo do clima da opinião pública. A estrutura ideológica do século XIX, influenciada pelo prestígio dos ensinamentos dos economistas liberais, tornava inúteis esses desejos. Quando os melhoramentos tecnológicos da era do liberalismo revolucionaram os métodos tradicionais de produção, transporte e comércio, aqueles cujos interesses estabelecidos foram atingidos não pediram proteção porque teria sido inútil. Mas hoje, o fato de impedir um homem eficiente de competir com um menos eficiente é considerado como uma tarefa legítima do governo. A opinião pública simpatiza com as solicitações de grupos poderosos para impedir o progresso. Os produtores de manteiga estão tendo sucesso na sua luta contra a margarina e os músicos contra a música gravada. Os sindicatos operários são inimigos mortais de qualquer máquina nova. Não é de estranhar que, em tal ambiente, empresários menos eficientes busquem proteção contra competidores mais eficientes. Seria correto descrever este estado de coisas da seguinte forma: hoje, muitos ou alguns setores empresariais não são mais liberais, não defendem uma autêntica economia de mercado, mas, ao contrário, solicitam ao governo medidas intervencionistas. Mas é inteiramente errado dizer que o significado do conceito de capitalismo mudou e que o capitalismo maduro, como o designam os institucionalistas americanos, ou o capitalismo tardio, como é chamado pelos marxistas, seja caracterizado por políticas restritivas que visem a proteger interesses constituídos de assalariados, agricultores, lojistas, artesãos e também, às vezes, de capitalistas e empresários. O conceito de capitalismo, como conceito econômico, é imutável. Se tem algum significado, significa economia de mercado. Se aquecermos em usar uma terminologia diferente, aquecêssemos em usar uma terminologia diferente, ficaremos privados das ferramentas semânticas próprias para lidar adequadamente com os problemas da história contemporânea e das políticas econômicas. Essa nomenclatura defeituosa só se torna compreensível quando percebemos que os pseudo-economistas e os políticos que a utilizam querem evitar que as pessoas saibam o que é realmente a economia de mercado. Querem que as pessoas acreditem que todas as medidas repulsivas de intervenção estatal são provocadas pelo capitalismo. E esse é o ponto-chave do porquê o capitalismo é tão combatido. Porque hoje nós temos várias classes de muitas pessoas, até de empresários de sucesso do passado, que chegaram a um nível de grandeza empresarial e que se veem compelidos a manter o seu market share utilizando do Estado para colocar regramentos, intervenções no mercado que proíbam os pequenos empreendedores de crescer. Não só eles, os sindicatos fazem o seu papel e todos os segmentos de mercados que se organizam começam a lutar. O problema disso é que não existe meio caminho para o socialismo. Mais hora, menos hora. O que acontece é que intervenções pedirão mais intervenções. E nós chegaremos no que nós estamos chegando hoje. Esse é o ponto. Mais conteúdo na próxima aula. Um abraço a todos.